Fala aí, nação, tudo beleza? Espera aí rapidinho, antes do vídeo começar, deixa eu só passar um recado aqui pra vocês bem rápido. Cara, se você quiser receber todos os dias notícias e informações do Flamengo aí no seu celular, já se inscreve aqui no canal, tá? Clica nesse botão vermelho aqui embaixo e ativa as notificações, beleza? Que é o sininho. Nação, por favor, dá essa moral aqui pra nós, que você não vai se arrepender, beleza? E também, já deixa o like aí no vídeo, porque isso vai ajudar muito, o nosso canal tá crescendo cada vez mais, tá? E vai estar me motivando a trazer tudo sobre o Mengão aqui pra vocês todos os dias. Beleza, nação? Então é isso aí, conto muito com o apoio de vocês, um forte abraço e fique com o vídeo aí. Aplaudir de pé, um time que ano após ano consegue revelar tanta gente boa. Era o primeiro Fla-Flu do John Kennedy. Vocês imaginam isso? 19 anos. E o cara fez 2 gols, uma vitória espetacular. Eu queria pegar o gancho deles, também concordo com o Pedrinho de que o Vitinho, vamos esperar o Renato, é uma opção do Renato, porque foi opção também quarta-feira. E eu queria pegar esse gancho. Se o Flamengo entrou em campo como favorito hoje, dado o histórico do ano, o Fluminense é superior ao Flamengo nos confrontos do ano, dados os desfalques do Flamengo, o fato de o Fluminense ter, ao longo da semana, se preparado para esse jogo, o Flamengo se dividiu. Você viu o Flamengo, apesar de todo o contexto, Ricardinho, entrando como... Eu não via, tá? Eu digo isso porque, para mim, o Fluminense entrou no mesmo nível do Flamengo para o jogo de hoje. Você viu o Flamengo hoje como favorito para o jogo do Maracanã, Ricardinho? Isaac, pelos desfalques que o Flamengo teve, é lógico que eu acho que entrava, e por se tratar de um clássico, porque existe um crescimento, e é a parte daí emocional, né? A parte de enfrentar um clássico, um jogo importante, do lado do Fluminense. Então, eu acho que eles entraram em igualdade de condições. Agora, o Flamengo, ele tem um grande elenco. Acho que os desfalques pesam muito para o Flamengo, muito, porque os jogadores que são considerados titulares, principalmente do meio para frente, são jogadores de altíssimo nível e que é difícil você repor desse mesmo nível quando eles estão ausentes. Agora, não é um time que tem jogadores que não tem opção, Então, o Flamengo entrou para o jogo de hoje com um time competitivo, com um time que a maioria desses jogadores que são reservas, inclusive considerados reservas do Flamengo, poderiam ser titulares até do Fluminense. Então, eu acho só que para ganhar o campeonato precisa de elenco, mas esse elenco com produtividade, com entrosamento, né? E não só ter um time. Quando o Flamengo perde, como aconteceu hoje, a impressão que dá, muitas vezes, é que o Flamengo tem um time. Mas o Flamengo tem elenco, não tem só 11, 12 titulares. E esses jogadores, quando têm oportunidade, eles têm que aproveitar essa oportunidade. Hoje, concordo com todos aí, a ausência do Arão e do Vitinho, que são jogadores, o Arão, acho que até então, considerado titular. O Vitinho, um reserva imediato que faz uma boa temporada todas as vezes que foi solicitado, por mais que a torcida às vezes do Flamengo pegue no pé dele, mas ele já fez gols importantes, já teve atuações interessantes, já deu passes decisivos. Então, acho que esse time do Flamengo pode e deve render mais. E eu não estou falando porque perdeu para o Fluminense, a gente não pode deixar de dar um mérito para o Fluminense pela forma com que encarou o clássico, porque existem várias formas de você vencer, existem várias formas de você ter estratégia e você dar a bola para o adversário, ou jogar em contra-ataque, ou aproveitar o erro do adversário. É estratégia, desde que você a execute com excelência. E acho que foi isso que o Fluminense fez, principalmente no primeiro tempo. Então, eu acho que a igualdade de condições nessas circunstâncias no início do jogo existiu, mas existiu mais competência do Fluminense na sua estratégia, naquilo que ele se propôs, naquilo que o treinador propôs. E cabe, do lado do Flamengo, não só um rendimento maior dos jogadores que tiveram oportunidade hoje para serem titulares, mas também em relação à ausência, principalmente do Arão e do Vitinho, que não que o jogo seria diferente com eles, mas eles são jogadores que deveriam estar entre os 11 titulares, pelo menos no início. Se o resultado seria diferente, não sei, a gente não pode medir isso, mas que eles deveriam ser titulares, sem dúvida nenhuma que deveriam. Eu vou me despedir aqui da nossa dupla titular da transmissão de hoje.
fizeram o jogo ao lado do Lédio Carmona. Vilani, aquele abraço para você, aquele abraço para o Pedrinho. Bom descanso aos amigos e até a próxima no Troca de Passes. Bom programa. Abração para você, Rizek, Rafa e Ricardinho. E na transmissão, o Pedrinho destacou, o Vilani também comentou aqui, a utilização do Everton Ribeiro. Não é a primeira vez. O Flamengo hoje completou 6 partidas sem o Arrascaeta. No meu entendimento, um jogador insubstituível no contexto hoje do futebol brasileiro muito difícil. Você tem um reserva do nível do Arrascaeta no seu elenco. Tanto que o Flamengo, com esse elenco poderoso, não tem nem de longe um reserva do nível do Arrascaeta. E seria bem estranho se alguém tivesse um reserva do nível do Arrascaeta. Mas, enfim, 6 jogos hoje sem o Arrascaeta, 5 sem o Bruno Henrique. Então, é um problema jogar sem o Arrascaeta. Você tem lá um outro meia de excelente qualidade para os padrões do futebol brasileiro, tanto que é um jogador de seleção brasileira, que é o Everton Ribeiro. Você não acha que o Everton Ribeiro poderia participar mais do jogo nessa ausência do Arrascaeta? Hoje, por exemplo, eu vi ele estacionado na direita ali, Rafa. Parece que era proibido sair ali do lado direito do campo. Você não acha que uma das saídas, já que você não tem um jogador como o Arrascaeta, seria fazer o Everton Ribeiro participar um pouco mais do jogo também? Se ele não tem a parceria dos outros 3 do quarteto, como isso se daria? Não sei, que eu não sou técnico, eu acho que a função do Renato pensa nisso. A minha é apenas apontar, olha, tô vendo o cara participar pouco, o técnico tem que dar um jeito dele participar mais do jogo. Se a dinâmica não é essa intuitiva, qual dinâmica o Flamengo tem? Desde quando o Everton Ribeiro é um extremo que joga de extremo? Ele é um ponto organizador, ele sempre vem por dentro. O corredor é do lateral, ou do Isla, ou do Mateuzinho. Então, se ele ficou muito preso ali, por que ele ficou muito preso ali? Porque você não gerou mecanismos para que essa movimentação acontecesse. Ou você não tem o Vitor Gabriel desempenhando, e é diferente do Gabigol, né, abrindo espaço para a entrada, no caso de hoje, do Michael atacando linha de defesa, não teve um trabalho para empurrar a linha de defesa do Fluminense mais para trás, para gerar esse jogo entre linhas, a dificuldade do André de jogar ali, jogar encaixotado, e aí tem um partidaço do André, que é um baita moleque. Eu cheguei a trabalhar em alguns jogos do André, ainda no Sub-17, trabalho com o Eduardo Oliveira, que é o treinador atual do Sub-20, mas ele já ultrapassa, já chega ao profissional. Aliás, é um pontinho do Roger Machado, né? O Roger Machado que puxou ele para o time, Então, né? mas ele foi muito pouco utilizado na passagem do Roger, isso chama atenção. Ele era quase carta fora do baralho. Na reta final, né? Então, eu lembro que foi contra o Internacional, se eu não me engano, que ele escalou esse time, o Roger, né? Com os 3 volantes e o André despontando. Mas se especulou um empréstimo ao CRB, por exemplo. Se falou até do Botafogo como opção dentro da Série B. Ele estava atrás na fila. Aí tem a lesão do Hudson, tem um não aproveitamento do Wellington, e ele ganha um espaço e dá uma resposta espetacular. Se a gente falar em montagem de elenco desse Fluminense, passa por isso também. O John Kennedy está atrás da fila do Bobadilha, tá? Por mais que ele tenha passado por questões de Covid bem pesadas também na temporada. Atrás do Bobadilha, atrás do Abel Hernandes, por mais que tenha feito um golaço hoje, o John Kennedy foi um tanto freado na temporada, porque ele tem potencial para estar produzindo isso aí há um pouco mais de tempo, por mais também que tenha passado por questões médicas dentro de 2021. Mas ainda voltando ao Fla, o Everton é jogador para circular, é para tocar, é para toda hora estar ali carimbando a bola, participando das ações ofensivas, mas que ações, que mecanismos, que coordenação tem esse Flamengo? Né? O Everton Ribeiro não é um jogador ruim. A questão é que tipo de função... Exatamente. Que tipo de função você vai trazer para eles. E aí, para mim, aqui cabem 2 dados sobre essa discussão dos titulares ou não. Um deles remete ao Flamengo, e ao Flamengo do Jesus. A gente tem um levantamento. O time de 2019, o considerado ideal, o titular, do goleiro ao Gabigol, jogou junto 8 vezes só. Então, você não trabalha o entrosamento. Claro, é muito melhor ter esses 11 caras. Não tendo, o seu elenco tem que responder. E tem que ter um embasamento. O futebol tem que falar mais alto, porque você continua tendo boas opções dentro do grupo de jogadores. Mas uma coisa é você perder um jogador ou outro. Hoje estava pesada a situação. Mas ele também fez escolhas nesse sentido, né? Ó, sem Gabigol, sem Pedro, Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz. Então, mas esse é o seu diferencial. Isso vai fazer você superar problemas quando há, enfim, um adversário parelho, um jogo equilibrado. Isso equilibrou um confronto contra o Fluminense. Ok. Mas você não pode justificar suas poucas ideias dentro do jogo pelas ausências. Concordo. Até porque essa questão do Everton Ribeiro não foi só de hoje. Ela já vem de um tempo que a gente olha e ele parece que está ali soldadinho do lado direito. Ô, maestro Ricardinho, vamos
Comente o seu colega de meio campo. Você não acha que na ausência do Arrascaeta, muito difícil substituir, muito. O Everton Ribeiro podia participar mais e aí não é função também do treinador arrumar um jeito de o Everton Ribeiro ajudar a suprir a ausência do Arrascaeta, Ricardinho? Eu acho, Rizek, mas tem a questão individual do jogador, né, que é a atuação dele, que tem dias, às vezes, que o jogador pode não estar bem, né? Agora, quando tem ausência de jogador importante ou quando você tem um entrosamento com o seu companheiro, que acho que é o caso, principalmente desse quarteto aí do Flamengo, por mais que entrem jogadores, esses jogadores muitas vezes não têm a mesma característica. E aí, influencia sim no jogo. Vocês estavam comentando há pouco que o Flamengo trabalhou muito a bola, e eu concordo, na intermediária do Fluminense. E foi pouco agudo, né? Foi poucas vezes conseguiu a infiltração, né? Então, esse é o trabalho do Everton Ribeiro, a construção da jogada. E todos sabem que ele trabalha do lado direito para dentro. Por ser canhoto, ele gosta de trazer essa bola para dentro. O que faltou o Flamengo hoje? Faltou jogadores de frente. Lógico que faltou, a gente sabe disso porque são grandes jogadores, mas faltou jogador de característica, e tinha no campo, que era o caso do Michael, por exemplo, né? Dá essa profundidade, né? Dá essa característica para o meia. O meia, que é o caso do Everton Ribeiro, ele precisa ter esse jogador que ofereça uma bola no espaço, que tenha uma movimentação entre a última linha de defesa do adversário, hoje, no caso do Flamengo, era o Fluminense, para que o jogador criativo tenha condições de colocar ele numa situação de finalização. Então, eu acho que essa, vamos dizer assim, culpa, entre aspas, né? Não tem... É um pouco da atuação do jogador, é um pouco da característica do companheiro que muitas vezes entra na equipe e que acaba não dando a opção necessária, e um pouco também aquilo que vocês falaram, do Renato, de repente, sabendo na mudança de característica dos jogadores de frente, criar situações de movimentação, né, do Everton Ribeiro, para que ele possa ter mais a bola, porque ele era um jogador criativo, ele é um jogador criativo. E se ele não consegue construir, ou se ele não tem essa opção à frente, fica mais difícil o trabalho dele, consequentemente o time produz menos, que acho que foi o caso do Flamengo hoje, nessa parte ofensiva. Aliás, Rafa, não sei se você curte redes sociais, nesse momento, Jorge Jesus e Rogério Ceni são assuntos do momento no Twitter. Eita! Mas Jorge Jesus, bem mais, Sim, muitos sim. mais. Saudade tem nome, né? Jorge Jesus. Assunto do momento no Twitter brasileiro. Foi muito especial e passaria por questões em 2020, né, de 2020 para cá, pela pandemia, que ele fatalmente teria dificuldades no trabalho, além das que ele teve em 19. Em 19 foi muito impactante, foi incrível, uma conjunção de fatores, e o trabalho foi muito acima do padrão que a gente está acostumado.